Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Hoje, meu irmão, quero falar com você que evita ir na igreja por conta de se sentir sujo, indigno ou tem medo da ira de Deus. Meu irmão, o maior obstáculo para muitos não é a falta de fé, mas a culpa e o medo da rejeição. Esse sentimento de ser indigno, E o amor e o pavor da ira de Deus. Meu irmão, lá em João, no seu capítulo 6, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Meu irmão, o inimigo e até a nossa própria consciência, ela sussurra: você é falho, seu passado é sujo, se Deus é santo, Ele tem que te castigar. Fique longe da igreja, você não pertence lá. Meu irmão, o que eu tenho que dizer para você é que ninguém é digno. Se a entrada na presença de Deus, meu irmão, dependesse da nossa perfeição, a igreja estaria vazia. E o primeiro passo é você aceitar que você é pecador e falho. Porque, meus irmãos, ninguém vai no médico porque está saudável. Você vai no médico porque você está doente. E a mesma lógica nós aplicamos ao reino de Deus. Você não vai até Jesus porque você é bonzinho, mas porque você precisa dele. Nós necessitamos da presença de Deus. Eu já disse aqui em alguns outros vídeos que todo ser humano ele tem um vazio na sua alma, que não pode ser preenchido por relacionamentos, não pode ser preenchido por dinheiro, por fama. Sempre vai ter um buraco no coração do ser humano. E esse buraco só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Entendeu, meus irmãos? Por isso que quando a gente está no mundo, nós batalhamos, conquistamos as coisas e logo depois essa vontade, essa alegria, ela passa e nós voltamos a ficar vazio de novo. Tem um vídeo muito interessante no canal, você pode clicar aí no card acima que você vai estar vendo sobre isso que eu estou dizendo. Meu irmão, nesse versículo de João 6,37, Jesus não diz seja santo primeiro, depois venha. Ele diz, todo que o Pai me dá virá a mim. A ação de vir é a única condição, meu irmão. Deus ele pede para você vir até ele. E a sua vinda, sua vinda já é um sinal de que o Pai já está te atraindo. E se você tem um desejo, mesmo que pequeno e hesitante, de se aproximar, é Deus quem está chamando você. Ele conhece a sua história, seus erros, o seu maior segredo e o que te faz sentir mais vergonha. E mesmo assim, Ele te recebe. Meus irmãos, não é sobre a sua dignidade, é sobre a sua graça. A ira de Deus contra o seu pecado já foi derramada em Jesus na cruz. Você é recebido em amor, não em julgamento pelo Pai. Você vem ao Salvador e não a um juiz. Nesse momento, meu irmão? Porque quando nós partirmos dessa vida, aí sim nós iremos nos apresentar diante do justo juiz que é Deus. Então, nesse momento, você tem a chance de se aproximar do Salvador. Porque depois que morre, meu irmão, segue-se o juízo. Aí já é tarde. Se você não se aproximou, não quis saber de Deus, aí eu sinto muito, mas é tarde. Meus irmãos, a porta da igreja, ela pode parecer assustadora, mas o coração de Jesus ele é um refúgio. Ele não está de braços cruzados esperando para te repreender. Ele está de braços abertos esperando para te abraçar. E se você se sente indigno e com medo, lembre-se, você é a pessoa exata que Jesus veio buscar. Ele não te lançará fora, como diz a palavra. Venha do jeito que você está, meu irmão, com a sua bagagem aí, com as suas falhas, com o seu medo. Ele vai transformar a indignidade em justificação. Prova disso que eu estou falando, meus irmãos, é a parábola que Jesus conta do filho pródigo. Ele pede a herança para o pai. E o que é pedir a herança para o pai? Pedir a herança para o pai na cultura ali judaica é a mesma coisa que desejar a morte do pai. Você chegar em vida ali e já chegar e pedir a herança para o seu pai. Ele pediu a herança para o pai dele. E aí ele gastou todos os seus bens com prostitutas, com bebida. E o que acontece, meu irmão? Ele volta para a casa do seu pai. Ele lembra que lá na casa do seu pai, até os empregados comiam melhor do que ele, que estava ali comendo junto com os porcos, E ele volta para o pai. E esse pai, ele representa Deus. E o filho pródigo somos nós quando estamos no mundo. Nós nos achegamos diante de Deus ali sujo, cheirando ali no caso, cheirando a porco, O nosso é cheirando a pecado mesmo. E o que Deus faz? Você acha que Deus vai te lançar fora? Não vai. Se você está se achegando a Ele é porque você está arrependido. E aí o que o pai do filho pródigo faz? Ele veste roupas nele, coloca um anel
no dedo dele e manda matar uma novilha lá para comemorar. Então, meus irmãos, quero dizer que comigo não foi diferente. Era cheio de pecado. Ainda sou, né, meu irmão? Ainda sou. Mas quando nós estamos no caminho de Deus é diferente. Nós lutamos contra o pecado e você não vai deixar de ser pecador porque você foi para a igreja. Mas você vai lutar, você vai enfrentar. E quando eu cheguei na igreja, meus irmãos, por volta de 2012, eu comecei ali, eu aceitei a Jesus ali no primeiro culto. Aí o pastor, muito sábio, foi sabedoria de Deus mesmo. No primeiro culto ali que eu aceitei a Jesus, ele já falou para os jovens, colocar eu ali para cantar junto com os jovens na igreja, participar. E depois que acabou aquele culto, meu irmão estava aliviado ali, entregado a vida para Jesus. Deus fez uma grande obra na minha vida, né? Mas eu fiquei pensando, nossa, onde que eu fui me meter, rapaz? Onde que eu fui me meter agora? O pastor colocou no meio dos jovens para cantar, misericórdia. E então, meus irmãos, eu comecei a frequentar ali aquele ambiente da igreja junto com essa juventude ali que já estava acostumada a andar com Deus, né? E eu fiquei alegre, né? Porque aquilo me fortaleceu. Os jovens ali falavam acerca de Deus, eu ia na igreja, ouvia os testemunhos, ficava muito feliz, muito contente ali com o que Deus fazia na vida das pessoas. Não o que Deus estava fazendo, eu ficava mais alegre ainda quando alguém dava testemunho. Eu falava, olha, por que eu não conhecia esse Deus antes? Mas, meus irmãos, eu estava ali junto com os jovens e eu ainda estava no pecado, na bebedeira. E aquilo, a minha consciência, ou pode-se dizer até o inimigo, né, me acusava. O que você está fazendo aí, rapaz? Eu escutava como se fosse alguém falando no meu ouvido, irmão. O que você está fazendo aí, rapaz? Você é sujo. Você está fazendo, você vai estragar, você vai contaminar esses jovens aí. Sai daí, aí não é lugar seu não. Isso é vida louca, rapaz. É desse jeito, meu irmão. E aí eu fui no último ensaio ali dos jovens, que ensaiava ali no domingo, e eu fui no ensaio e eu já tava no meu coração, né? Falei, eu não vou mais voltar na igreja, não. Eu não sou digno de estar aqui, eu não quero voltar mais pra igreja, e se eu continuar aqui eu vou acabar atrapalhando os jovens. Meu irmão, mas foi de Deus mesmo, foi de Deus. A jovem que regia o coral na época, e eu já decidido largar mesmo os caminhos de Deus, ela trouxe uma música para ensaiar. Era uma música, se não me engano, da Cassiane, Amigo Espírito Santo. Meu irmão, aquela música tocou meu coração, meu irmão. Comecei a chorar ali no meio dos jovens ali, baixei minha cabeça, tava com vergonha, né? E comecei a chorar. Aquilo ali foi como se Deus estivesse falando comigo, né? Que ele fala, Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo. Meu irmão, aquilo ali foi a resposta de Deus pro meu coração. No mesmo instante eu decidi seguir firme nos caminhos do Senhor, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, já faz mais de 12 anos que eu estou na presença de Deus, e Deus me resgatou do lamaçal do pecado, e eu estou aqui como testemunha viva para falar ao seu coração, ainda há salvação para você. Enquanto tiver fôlego de vida aí em você, ainda há salvação. Então, se apegue com Deus, meu irmão. Porque lá em 1 João diz assim, vou te dar 3 passos aqui, 3 passos muito importantes para você não perder a comunhão com Deus. 3 passos, meus irmãos. O primeiro está ali em 1 João, no seu capítulo 1, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Segundo passo, meu irmão, ignore o diabo. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Ignora ele. Por mais que a voz seja alta na sua cabeça, ignore, meu irmão. E terceiro, vá na igreja. Sabe por quê, meu irmão? É importante na igreja. Não existe esse negócio, eu oro da minha casa, eu cultuo da minha casa. Não existe isso, meu irmão. Porque lá na igreja é onde nós recebemos ensino, crescemos na fé. Porque a igreja, meu irmão, é o corpo de Cristo e você faz parte do corpo de Cristo. Nenhum membro sobrevive fora do corpo. Então, meu irmão, procure uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus, não uma igreja que fala só de prosperidade financeira. Prosperidade financeira é de Deus também, meu irmão, mas não é só isso. É uma igreja que fala de pecado, fala de arrependimento, que chama as pessoas ao arrependimento, que
aponta o pecado e te ajuda, meu irmão, a combater esse pecado na sua vida. Para finalizar, meu irmão, eu gostaria de deixar para você meditar aqui, ó, Salmo 122, no seu verso 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vá à casa de Deus. Se você está desviado, se você saiu dos caminhos, volte porque ainda dá tempo. Enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. E você que não se sente digno nem de ir a primeira vez, vai, porque é você que Jesus está procurando. Então, meus irmãos, nós temos que ser que nem na parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas, no seu capítulo 18, né? O fariseu, ele ficava de pé e ele orava. Ele orava da seguinte maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele falava para Deus, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano, meu irmão, o que ele fazia? Estando de pé lá de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu irmão, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí, meus irmãos, lá no versículo 14 do capítulo 18 de Lucas, diz assim: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós possamos aprender com João 6,37 e com essa parábola do fariseu e do publicano também, né? Que Deus sempre vai estar nos esperando e Deus está atrás dos pecadores, aqueles que se arrependem de verdade e não aqueles que batem no peito e querem justificar a si mesmo. Amém, meus irmãos? Eu te agradeço que você que está aqui ouvindo mais uma palavra do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meu irmão, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. E se inscreva no canal, meu irmão, para você estar recebendo o vídeo. Deus abençoe a todos.